Olá, bem-vindos a este vídeo longo e profundo. Respire fundo, porque o que vamos contar aqui não é fácil. É uma história que dói na alma, que faz a gente questionar tudo sobre justiça, sobre humanidade, sobre o valor de uma vida na periferia. 6 anos se passaram desde aquela madrugada fatídica de 1º de dezembro de 2019, em Paraisópolis, a segunda maior favela de São Paulo. 6 anos desde que 9 jovens, cheios de vida, de sonhos, de futuro, foram arrancados do mundo de forma brutal, sufocados, pisoteados, em meio a um pânico causado por uma ação policial que muitos chamam de massacre. E até hoje, em dezembro de 2025, ninguém pagou por isso. Os policiais respondem em liberdade. O processo se arrasta. As famílias choram todos os dias. Esta é a história do massacre de Paraisópolis, também conhecido como a tragédia do baile da DC7. Uma história que precisa ser contada com todos os detalhes, porque esquecer seria como matar essas 9 vidas mais uma vez. Vamos começar pelo começo, pelo que era aquela noite para aqueles jovens. Imagine uma comunidade pulsante, ruas estreitas iluminadas por luzes improvisadas, caixas de som potentes tocando o melhor do funk paulista. O baile da DC7 era tradição. Acontecia há anos. Reunindo de 5.000 a 8.000 pessoas, às vezes mais, jovens da favela, de bairros próximos, até de outras cidades, vinham para dançar, paquerar, esquecer um pouco as dificuldades do dia a dia. Era lazer barato, era cultura periférica, era o lugar onde a juventude negra e pobre podia ser feliz sem ser julgada. O funk não é só música. É resistência, é identidade. É o som da favela que ecoa para o mundo. E naquela noite, como em tantas outras, o baile estava lotado. As ruas Rodolfo Lattes, Iratinga e Ernest Renan ferviam de energia. Mas aí veio o caos. Segundo relatos oficiais, tudo começou com uma perseguição a 2 homens em uma moto, que teriam atirado contra policiais e fugido para dentro do baile. A polícia militar do 16º Batalhão entrou na comunidade para dispersar a multidão. Usaram balas de borracha, bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo, cacetetes. Testemunhas contam outra versão: os policiais cercaram o baile. Bloquearam saídas, encurralaram as pessoas em vielas estreitas, sem escapatória. O pânico se instalou. Milhares correndo ao mesmo tempo, tropeçando, caindo, se amontoando. O ar sumiu. Gritos de desespero. Eu não consigo respirar. Me ajuda. Tô morrendo. E quando o silêncio veio, 9 corpos no chão. 9 jovens mortos por asfixia mecânica e pisoteamento. Não por bala, não por confronto direto, mas por uma ação que, para muitos, foi desproporcional. Planejada para intimidar. Vamos falar dos nomes. Porque eles não eram números. Eram pessoas. Primeiro, Denis Henrique Quirino da Silva, 16 anos. O caçula de 4 irmãos, morava na Brasilândia, não em Paraisópolis. Estudante do ensino médio, acabara de começar um emprego como limpador de estofados. Alegre, carinhoso, sonhador. Gostava de viajar, conhecer lugares novos. Sua mãe, Maria Cristina Quirino, conta que ele era o que mais dava atenção à família. O que alegrava todo mundo com seu jeito engraçado e inteligente. Cristina lembra: ele era meu amigo, meu companheiro. Depois que mataram meu filho, minha vida mudou completamente. Da noite pro dia, eu virei mãe de um adolescente assassinado pela polícia, de maneira cruel e covarde. Ela diz que confiava na polícia antes. Hoje não mais. Não é legítimo matar. Meu filho não oferecia risco nenhum. Foram eles que ofereceram risco para todos ali. Matei-as dos Santos Costa, 23 anos. Veio do interior da Bahia, de Maracás, para São Paulo em busca de uma vida melhor. Morava em Carapicuíba com um dos 10 irmãos. Trabalhava como ambulante, vendendo produtos de limpeza nas ruas, dias longos e exaustivos, para ajudar a mãe idosa e cadeirante. Nos fins de semana, relaxava no baile. Sua irmã, Fabiana Rodrigues da Costa e Silva, fala com a voz embargada. Ele veio para cá para melhorar a vida da família. Até hoje parece um pesadelo. Não foi legítima defesa. Fizeram porque queriam machucar. Gustavo da Cruz Xavier, o mais novo, apenas 14 anos. Uma criança ainda,
cheia de curiosidade pelo mundo. Eduardo da Silva, 21 anos. Sua mãe, Evanira Aparecida da Silva, que faleceu em 2025 esperando justiça, que dava do neto que Eduardo deixou. Ela dizia que uma parte dela morreu naquela noite. Gabriel da Silva Ferreira, 20 anos. Loara Victória Oliveira, 18 anos, a única menina entre as vítimas. Uma jovem com toda a vida pela frente. Denis Guilherme dos Santos Franca, 16 anos. Bruno Gabriel de Souza, 22 anos. Marcos Paulo Pires de Souza, 21 anos, criado pela avó, Alvina Faganes da Silva, desde os 3 anos. Alan Moraes Ferreira, 23 anos. 9 vidas. 9 famílias destruídas. Mães que não dormem mais. Pais que carregam o peso eterno. Irmãos que cresceram sem os siblings. Filhos que nunca conhecerão os pais. Esses jovens não eram criminosos. Eram trabalhadores, estudantes, filhos amados. Foram ao baile para se divertir, como qualquer jovem faria. E nunca voltaram para casa. Agora, vamos falar da dor que não acaba. Cristina Quirino virou ativista. Dedica a vida a buscar justiça, a acompanhar outros casos de violência policial. Ela protesta em frente aos fóruns, acende velas, grita os nomes. Mas diz que cada audiência adiada é uma facada nova. Fabiana, irmã de Mateias, fala do pesadelo diário. A família na Bahia ainda sofre, sem closure. Outras mães, como Adriana Regina dos Santos, mãe de Denis Guilherme, desabafam. É tortura viver isso. Ivanira, antes de partir, dizia que parte dela morreu com Eduardo. Alvina, avó de Marcos Paulo, lembra que os policiais não deixaram a ambulância chegarem. Levaram os corpos nas viaturas, já sem vida. 6 anos de audiências, depoimentos, adiamentos. O processo começou devagar. Em 2023, primeiras audiências. Em 2025, ainda ouvindo testemunhas. Em janeiro, testemunhas de defesa. Em março, uma PM depôs dizendo legítima defesa. Em novembro, a tenente Alain, que comandava a operação, foi a única a falar, negando cerco intencional. Os outros réus silenciaram. 12 policiais militares acusados de homicídio doloso eventual. 1 por explosão, processo suspenso. Todos em liberdade, alguns transferidos para funções administrativas. A defesa chama de tragédia, culpa o espaço, a multidão, uma moto nunca encontrada. Mas relatórios, como os do Projetos 9 que perdemos, desmontam isso. Análises forenses mostram asfixia por cerco. Não pisoteamento aleatório. Vídeos mostram policiais bloqueando saídas. Falando no relatório os 9 que perdemos. Parceria da Unifesh, Defensoria Pública e familiares. Vários volumes lançados ao longo dos anos. O primeiro reconstitui a noite. Prova chacina policial. Outro analisa a letalidade do 16º BPM, o mais mortal de São Paulo. Em 2025, novo relatório sobre operações Pancadão. Conclusão: ineficazes. Dados mostram que queixas de barulho continuam altas mesmo sem bailes. Em 2022, 20 mil perturbações no batalhão. Só 3 mil pancadões. A repressão não reduz criminalidade, só gera violência. Entre 2012 e 2024, 16 mortos em operações contra Funk. 6 adolescentes cegos por balas de borracha. As pancadão viraram paz e proteção, mas o espírito é o mesmo. Criminalizar a cultura periférica, o lazer dos jovens negros. Por que isso acontece? Porque o funk é visto como coisa de bandido. Porque periferia é tratada como inimiga. Porque operações servem para estatísticas eleitorais. Para mostrar mão firme. Mas quem paga o preço são os jovens. São as famílias. Em Paraisópolis, bailes acabaram. Presença policial ostensiva assustou todo mundo. O DC-7 não existe mais como antes. Mas a violência continua. O 16º BPM segue letal. Casos recentes de mortes e operações. E o Brasil? Letalidade policial alta em São Paulo? Apesar de quedas em alguns anos, periferias sofrem. Baixada Santista. Operações recentes com dezenas de mortos. O massacre não é isolado. É padrão. É racismo estrutural. É classe. É o Estado matando quem deveria proteger.
As famílias não desistiram. Protestos todo ano. Missas na Catedral da Sé. Atos no Fórum. Movimentos 9 que perdemos forte. Elas exigem júri popular. Exigem punição. Exigem que os nomes sejam lembrados. Denis Mateias. Gustavo. Eduardo. Gabriel. Luara. Denis Guilherme. Bruno. Marcos Paulo. Alan. Repita esses nomes. Eles importam. Suas vidas importavam. A dor das famílias é nossa dor coletiva. Porque um país que permite impunidade em casos assim não é justo, não é democrático. 6 anos. E contando. Mas a luta continua. Porque justiça atrasada não é justiça negada para sempre. Um dia, esperamos, virá. Por eles. Pelas mães. Pela periferia. Pelo Brasil que sonhamos. Obrigado por ouvir essa história até o fim. Ela é longa porque a dor é longa. Comente o nome de uma vítima. Compartilhe. Exija justiça.